Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre o último relatório do Fundo Imobiliário de Logística GALG11. Esse relatório é correspondente ao mês de setembro e esse relatório vem trazendo algumas informações realmente importantes que você, que é cotista do fundo, tem que prestar atenção para ver se, na sua opinião, vale a pena continuar investindo no GALG11 ou não. Eu confesso que a falta de transparência da gestora e seu resultado financeiro tem decepcionado bastante. E a demora em uma nova emissão de cotas tem feito com que eu reavalie se vale a pena continuar investindo no GALG11 ou não. Mas vamos aqui até o final desse vídeo assistir, vamos ver aqui alguns dos seus indicadores e depois vamos lá no seu último relatório gerencial. Então, pessoal, na última sexta-feira o GALG11 ele fechou aqui no valor de R$ 9,26. Atualmente ele está com dividend yield, que é a sua rentabilidade acumulada dos últimos 12 meses, de 10,66%. E ele pagou aqui nos últimos 12 meses, por cada cota, o valor de 98 centavos. Então, se há 12 meses atrás você tivesse comprado uma cota do GALG11, você já teria recebido em dividendos o valor de 98 centavos. Ele está com uma desvalorização aqui também nos últimos 12 meses de 4,44%. Se descermos um pouquinho aqui, podemos ver o seguinte, que seu valor patrimonial por cota, o que poderíamos considerar como seu preço justo, atualmente é os R$ 9,14. Mas como vimos lá em cima, ele está custando R$ 9,26. Então ele está acima do que seria o seu preço justo. Se observarmos o seu P sobre VP, atualmente está de 1,01, então quer dizer que ele está com 1% de ágio, 1% mais caro do que seria o seu preço justo. Ele tem um patrimônio atualmente de 525 milhões de reais. Ele conta aqui com um pouco mais de 2 milhões em caixa disponível e tem um pouco mais de 82 mil cotistas. E tem uma liquidez também média diária de 960 mil reais, próximo a 1 milhão de reais. E descendo aqui podemos ver que seu último pagamento em dividendos foi de 8 centavos. Isso correspondeu ao rendimento no mês de 0,90%. E aqui embaixo nós podemos ver o seu histórico de pagamentos desde que ele começou, lá no final de 2020 para cá. E podemos ver que ele diminuiu um pouquinho os seus rendimentos nesse ano de 2022. A partir aqui do início de 2023 ele estava pagando ali 8 centavos, subiu aqui para 8 centavos, e agora subiu mais um pouquinho para 8 centavos. Mas devemos prestar muita atenção com respeito a esse dividendo que ele tem pago. Mais adiante eu vou mostrar por qual motivo. Aqui no seu último relatório gerencial, pessoal, vamos observar o seguinte. Alguns pontos positivos. Primeiramente, é com respeito à duração dos seus contratos, que atualmente é aqui de 8,7 anos. Então, se pegarmos todos os seus contratos que atualmente ele tem e fizermos uma média, tem uma duração ainda de 8,7 anos. Então, são contratos atípicos. Outro ponto positivo é com respeito à sua vacância física e financeira. Vacância física é a porcentagem dos seus imóveis que estão desocupados, no caso que estão vagos, e a sua vacância financeira é a receita que o fundo ele está deixando de ganhar por aqueles imóveis que estão desocupados. Então, como é totalmente zero, então isso mostra que ele não tem atualmente espaços vagos nos seus imóveis e ele está recebendo toda a receita proveniente dos seus imóveis. Ele tem aqui atualmente 5 imóveis, então 5 galpões logísticos, que se somados tem uma área aqui total de 171 mil metros quadrados. Aqui no relatório gerencial, pessoal, tem um ponto que eu quero que vocês prestem bastante atenção, especialmente aqui com respeito ao seu demonstrativo de resultados. Esse mês de setembro, podemos ver que ele teve uma receita aqui dos seus aluguéis de R$ 7.191.000 reais. Lembrando que nesse mês de setembro, ele teve reajuste em um dos seus imóveis. Então, nos meses anteriores, ele estava recebendo aqui R$ 7.081.000 reais e agora está recebendo na faixa de R$ 7.191.000 reais. Então, ocorreu um acréscimo aí de aproximadamente R$ 110 mil reais a mais nos seus aluguéis. Ele teve aqui também uma receita de rendimentos mobiliários, que é com respeito aos seus CRIs e ativos da renda fixa que atualmente ele tem, de R$ 234 mil reais. Então, se somarmos toda a sua receita, ele teve uma receita total no mês de setembro de R$ 7.426.000 reais. Aqui ele menciona algumas despesas que ele teve, taxa de administração, de gestão, outras despesas e aqui despesas financeiras, que provavelmente é os juros que ele paga da sua alavancagem, dos CRIs que ele emitiu para poder comprar novos imóveis. A gestão aqui deixa a desejar, porque ele poderia especificar aqui exatamente quais são essas despesas financeiras. Ele poderia aqui detalhar todos os valores em juros que ele tem pago de cada um dos 3 CRIs que atualmente ele tem. Então ficaria mais fácil nós entendermos
qual valor ele está pagando mensalmente em cada um desses ativos. Então, de um modo geral, ele teve uma despesa aqui de R$ 2.931.000. Então, se pegarmos a sua receita bruta e diminuirmos pela sua despesa, ele teve o resultado líquido aqui de R$ 4.494.000. Só que ele distribuiu nesse mês de setembro o valor equivalente a R$ 4.828.000. Então, ele gerou essa receita e distribuiu essa receita. Essa conta ela não fecha. Então, ele gerou 7 centavos, e distribuiu 8 centavos, Da onde foi que ele tirou esse dinheiro para poder distribuir esse valor aqui? Esse mês de setembro não foi o único mês que isso ocorreu. Podemos ver aqui ó, que no mês anterior de agosto, ele gerou esse valor e distribuiu esse valor. E aqui no mês de julho ocorreu a mesma coisa. Ele gerou esse valor e distribuiu esse valor. Aí fica aquele questionamento, né? Por qual motivo foi que ele aumentou os seus dividendos de 8 centavos, para 8 centavos, sendo que ele não está conseguindo nem gerar uma receita suficiente para poder pagar esse valor em dividendos. Então, será que ele está consumindo dinheiro do seu caixa, que já é pequeno, para poder pagar rendimentos aos seus cotistas? Então, uma reclamação, uma crítica que eu faço aqui com respeito à gestão do Galg 11 é justamente ele deveria aqui detalhar mais sobre os valores gastos em cada uma dessas despesas que atualmente ele tem. Ficaria assim de uma maneira muito mais transparente. Descendo aqui, nós temos algumas informações, como eu já mencionei aqui com respeito à sua vacância, a quantidade de imóveis. Podemos ver que sua maior receita vem dos imóveis que atualmente ele tem, que corresponde aqui a 96% da sua receita atual, e 4% podemos ver com a alocação dos seus investimentos, né? 96% do seu patrimônio está investido nos seus imóveis e 4% em ativos financeiros. Geralmente é ativos da renda fixa. Descendo aqui, podemos ver que 100% dos seus contratos são atípicos. Contratos atípicos são aqueles contratos com uma duração longa, o que é um ponto positivo por um lado, por outro nem tanto. Por um lado é bom porque se o inquilino quiser sair do imóvel, já que ele tem um contrato atípico, a multa que ele vai ter que pagar não vai compensar ele sair daquele imóvel. Já por outro lado, é ruim porque se um inquilino ele sai de um imóvel, a gestão ele pode alugar aquele imóvel para outro inquilino num valor muito maior, o aluguel. E aqui no caso desses inquilinos, desses imóveis do Galg 11, eles são reajustados anualmente usando o índice IPCA. Então fica meio assim que limitado. Então tem um ponto positivo, também tem o lado negativo. Descendo aqui nós podemos ver, como eu já mencionei, no mês de setembro houve um reajuste bastante interessante de 39%. Em janeiro ocorrerá outro reajuste muito bom de 23%. E em março também um reajuste muito interessante de 35%. Aqui nós temos informações sobre cada um dos 5 ativos que atualmente ele tem. Podemos ver quem é o inquilino dele, a localização, no caso a cidade que esse imóvel está localizado, os tipos de contratos, né? Todos são atípicos. O tamanho do imóvel, o seu indexador usado para poder fazer o reajuste anual, o vencimento do contrato e o mês de reajuste do aluguel desses imóveis. Outra crítica que eu faço aqui com respeito à gestão do Galg 11 é com respeito à sua alavancagem. Não pelo valor em si, mas pela falta de informações com respeito à sua alavancagem. Por um lado, ela foi muito bem amarrada, né? Já que o vencimento desses CRIs vão coincidir exatamente com o vencimento dos contratos de aluguel que atualmente o Galg 11 ele tem com respeito aos seus imóveis, porém aqui faltam informações. Aqui nós podemos ver que as únicas informações que ele passa é o valor total em dívida, que é de 383,11 milhões de reais. Ele menciona aqui a dívida de cada um dos seus imóveis, mas aqui no cronograma do pagamento ele não coloca valores. Então fica difícil aqui você conseguir saber qual é o saldo devedor de cada um desses CRIs. Além disso, você também, que é cotista, não tem acesso ao CRI que foi emitido para poder comprar esse ativo. Geralmente, os outros fundos imobiliários, eles deixam aqui o ticket para que você possa acessar e ter assim uma noção de como é que está o pagamento mensal de juros e amortizações dos CRIs. Já o Galg 11 ele não fornece essas informações. Tanto aqui no relatório gerencial como no site do próprio fundo, eu entrei, eles não têm essas informações. Então o cotista fica sem saber como é que está o cronograma de pagamento desses CRIs. Aqui a gestão menciona que atualmente todas as dívidas existentes do portfólio estão sendo amortizadas mensalmente e estarão 100% liquidadas ao fim dos contratos de locação dos seus respectivos imóveis. Então, pela estrutura aqui, parece que essas amortizações são aquelas amortizações chamadas saque, que as parcelas são maiores no início do contrato e menores até o final.
Mas será que o valor que atualmente ele está tirando como receita é suficiente para ele poder pagar os juros mensais desses CRIs e ao mesmo tempo pagar as amortizações? Será que ele está tirando esses pagamentos da sua receita? Será que esse valor aqui, ó, que eu mostrei no seu resultado financeiro de despesa de 2,4 milhões de reais, é o pagamento de juros e das amortizações ao mesmo tempo? Então, pela falta de informações, a gestão ela não menciona isso. Então, o cotista fica assim praticamente cego, sem saber o que é que está acontecendo por dentro do fundo. Não tem um cronograma de pagamento, a gente não sabe como é que está ocorrendo esse pagamento, porque geralmente amortizações são parcelas maiores que o fundo ele paga periodicamente, né? De 2 a 2 meses, 3 a 3 meses, periodicamente durante o ano, para poder abater aquela dívida que ele tem. E essas amortizações são realizadas usando o caixa do fundo. Mas como vimos aqui em cima, atualmente o caixa do GALG 11 é apenas de 2 milhões de reais, sendo que ele tem aqui uma dívida de 383 milhões de reais. Então, como é que ele vai continuar pagando essas dívidas se ele não tiver caixa? Então, ele tem que realizar uma nova emissão de cotas. E por que a gestão ainda não emitiu novas cotas? Não realizou uma nova subscrição? Está esperando o quê para poder fazer essa nova subscrição? Aproximadamente 2 meses atrás, que estava uma fase muito boa, muitos fundos aproveitaram para poder fazer uma emissão de cotas. Por que o GALG 11 não aproveitou esse período favorável para poder realizar essa emissão de cotas e assim ter um caixa suficiente para ele conseguir pagar as suas dívidas e ao mesmo tempo fazer novos investimentos? Então são questionamentos que nós como cotistas temos que fazer. Então, como cotista do fundo, eu mesmo, como falei no início do vídeo, confesso para vocês que esse relatório inicial me decepcionou bastante pela falta de transparência da gestão do fundo, de não passar todas as informações necessárias que são necessárias para que o cotista entenda exatamente o que está acontecendo por dentro do fundo, como ele tem pagado as suas dívidas, quais são as suas despesas detalhadamente, e também pela enrola da gestão em fazer uma nova emissão, sendo que eles mesmos sabem que eles necessitam de uma nova emissão. A boa fase passou, eles não emitiram, agora só Deus sabe quanto é que eles vão conseguir fazer assim uma nova emissão de cotas. Pessoal, esse é o vídeo de hoje, espero aí que vocês tenham gostado. Deixa aí a sua opinião, se você concorda comigo ou não, pode discordar. Se você acha que não, pode deixar nos comentários, não vou achar ruim. Só estou aqui expressando a minha opinião, mas quero que você também, cotista do GALG 11, deixe aí nos comentários qual é a sua opinião, beleza? Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.